E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá aqui. Vamos iniciar o relato. A casa da noiva. Oi, Ana, esse relato aconteceu com os meus avós, aqui em Curitiba, no Paraná, nos anos 70, quando a minha mãe tinha apenas 1 ano de idade. Nessa época, eles moravam em uma casa alugada. Moravam os meus avós, a minha mãe, que ainda era bebê, a irmã mais nova do meu avô e o marido dela. Mais o irmão mais velho do meu avô, que era solteiro na época. Eles moravam juntos para dividir o aluguel, porque a casa era grande e tinha um bom terreno. Detalhes importantes para esse relato. Nessa época, a casa não tinha energia elétrica, porque era bem antiga e o banheiro ficava do lado de fora, bem afastado da casa, pois era uma latrina ainda. Nessa época, a minha avó não trabalhava, então ela ficava sozinha na casa com a minha mãe, enquanto os outros iam trabalhar. A minha avó sempre foi uma mulher corajosa e não acreditava na existência de espíritos e fantasmas. Ela ainda não acredita, porque cresceu em um lar evangélico. Então, ela ficava sozinha nessa casa, cuidando dos afazeres domésticos e da minha mãe, que sempre foi um bebê muito doente e precisava de cuidados. Certo dia, quando todos saíram para trabalhar e a minha avó tinha acabado de terminar de limpar a pia da cozinha, a minha avó ficou olhando o movimento da rua pela janela da cozinha, com os braços cruzados em cima do parapeito, e aí ela viu uma lâmpada acesa pelo reflexo do vidro da janela. A lâmpada estava acesa no teto e bem centralizada na mesa, iluminando tudo ali. A princípio, a minha avó não se tocou, achou normal. Até que ela lembrou que aquela casa não tinha energia elétrica. E ao se lembrar, ela se virou rapidamente, mas não tinha mais nada ali. Aí ela olhou de novo para o vidro da janela para ver se via de novo, mas nada, não viu mais nada. A lâmpada sumiu. A minha avó não ficou assustada nem nada. Ela não teve medo, porque não era a primeira vez que coisas estranhas aconteciam com ela. Tem várias histórias assombradas, porém isso fica para próximos relatos. Ela simplesmente decidiu ignorar o ocorrido e só contou para o meu avô quando ele chegou em casa à noite. Nisso, meu avô contou para ela que todas as noites, quando ele ia dormir, ele ouvia pingos, como se estivesse com goteiras dentro do quarto deles. Mais especificamente, caíam bem em cima do travesseiro dele. Mas ele já tinha subido no forro para verificar se tinha algum buraco lá. Já foi no telhado, já tinha ido no telhado, mas nada era. Mas nada. Era apenas o som. O travesseiro e o rosto dele não estavam sendo molhados. Era só o som das gotas batendo no travesseiro. Meu avô não tinha contado antes porque ele não queria assustar ninguém, mas o som de pingos de água caindo ele escutava desde o primeiro dia em que dormiram naquela casa. Bom, passaram-se alguns dias e apenas os pingos não paravam. A minha avó não viu mais a luz, não viu mais luz nenhuma, porém o irmão mais velho do meu avô, certo dia, viu pela janela da cozinha um bode todo negro e bem estranho. Ele parecia mais ser uma sombra embaixo da árvore que tinha no terreno. O bode tentava pegar o fruto da árvore, ficando em posição bípede e se esticando para pegar. Quando esse meu tio-avô contava isso para minha avó, ele estava todo arrepiado e assustado, porque assim que o bode conseguiu pegar o fruto caiu no chão e o bode sumiu, como um vulto. Meu tio-avô quase se mijou nas calças com isso, e a minha avó o tranquilizou, dizendo que era coisa da cabeça dele e que ele estava cansado de tanto trabalhar. A minha avó não queria que ninguém ficasse assustado, porque ela acredita que quanto mais damos bola para essas coisas ruins, mais coisas ruins acontecem. Contudo, Ana, a partir desse dia, as coisas começaram a piorar.
Nessa mesma noite, todos eles ouviram sons de panelas e louças sendo jogadas no chão, sons de louça quebrando, as panelas de ferro sendo jogadas. Mas quando todo mundo acordava para ir ver, a cozinha estava impecável. Não havia nada fora do lugar. Não tinha nada quebrado e não tinha ninguém ali, pois eles acharam por um momento que poderia ter sido um ladrão que entrou, já que o muro do terreno era baixo e qualquer um poderia subir e invadir ali. Mas não eram ladrões, e as coisas estavam como a minha avó deixou, tudo bem arrumado. Eles ficaram com o pé atrás e resolveram dormir todos juntos no quarto da minha avó, no quarto da minha mãe, que parecia um anjo dormindo, como se não tivesse barulho algum. Será que esses barulhos eles fazem a gente escutar na cabeça da gente? Tipo, eles põem na nossa mente? Porque nunca tem nada, a gente só escuta os barulhos, nunca vê as panelas voando, nunca vê as louças quebrando, só você escuta barulho, aí você vai lá, não tem nada, nunca tem nada, tá tudo arrumadinho. Então isso aqui na cabeça, mas não é uma pessoa só que escuta, todo mundo escuta. Então põe na cabeça de todo mundo que eles fazem a gente delirar. O que será? Enfim, vamos continuar o relato. Os barulhos se repetiram durante algumas noites, sendo noites alternadas. Eles acabaram até se acostumando com esses barulhos, assim como meu avô se acostumou com os pingos, porque eles eram pobres e não poderiam ir para outro lugar, morar em outra casa, ao menos não nesse momento. E as coisas só começariam a piorar. Numa manhã de domingo, o meu avô estava indo para a cozinha. Ele entrou, pegou um copo, bebeu sua água, normal. Mas quando ele se virou para voltar para a sala, ele viu, parado na porta, em pé, uma sombra de um homem, mais alto do que ele, e o meu avô tem mais de 1,80 m de altura. Parecia usar um uniforme do exército e segurava uma corda nas mãos, e parecia olhar o meu avô. Na hora, o meu avô sentiu um frio, e como um bom católico, fez o sinal da cruz e rezou um Pai Nosso em voz alta. Disse que a sombra se dissipou, sumiu, assim que ele terminou a reza. De madrugada, depois do episódio da cozinha com a sombra, a irmã do meu avô teve vontade de ir no banheiro. E como eu disse antes, o banheiro ficava do lado de fora da casa, era uma latrina. Então, ela pegou a lamparina, acendeu e foi, porque ela estava com muita vontade e já tinha segurado tempo demais. E ela conta que do momento que pôs os pés para fora de casa até chegar na latrina, ela se sentiu observada e ia rezando para que nada lhe acontecesse. Contudo, infelizmente, ela sofreu um ataque severo. Depois que ela fez suas necessidades, quando estava quase saindo do banheiro, ela disse que foi arrastada por 7 sombras enormes que a despiram, deixando-a nua e arranhada. Cara! Meu avô, o irmão dela e o marido dela, assim como a minha avó, acordaram com os berros e gritos dela. Então, saíram todos da casa atrás dela, exceto a minha avó que ficou na casa com a minha mãe. E eles viram as sombras ao redor da irmã do meu avô. E eles a viram sendo arrastada alguns metros para longe da latrina, nua e machucada. Nessa altura, eles já saíram correndo, desesperados atrás dela. E assim que chegaram mais perto, as sombras voaram do nada e sumiram na escuridão. Enquanto eles estavam atrás dela, a minha avó, que ficou lá na casa, acendeu todas as velas e começou a ouvir passos. Só que não eram passos que ela conhecia. Então, ela soube que não eram eles chegando com a sua cunhada. Como disse, ela é corajosa. Ela foi atrás para ver quem ou o que era, porque ela já estava cansada de tudo aquilo. Então, ela só viu de costas, andando pelo corredor e bem rápido, uma noiva que entrou no quarto da minha mãe. A minha avó foi num pulo atrás. Se fosse alguém tentando machucar a filha dela, tava pedindo para morrer. Fosse espírito ou diabo. Mas não havia ninguém, além da minha mãe dormindo no berço.
Ela pegou minha mãe no colo e ouviu meu avô chamá-la. Então ela foi para a sala e viu o estado da cunhada dela. Eles então a levaram ao hospital e de lá só voltaram os meus avós. A minha mãe e o marido da irmã do meu avô, que foi atacada, então levaram para o hospital e de lá só voltaram os meus avós, a minha mãe e o marido da irmã do meu avô, que foi atacada, porque ele precisaria trabalhar no dia seguinte. Então ela ficou com o seu irmão mais velho no hospital em observação devido aos ferimentos, especialmente na cabeça dela. Bom, era segunda-feira, em um final de tarde, quando o marido da irmã do meu avô estava voltando do trabalho e ele viu uma mulher vestida de noiva, vestido branco e com véu cobrindo o rosto, andando ao redor da casa pelo lado de fora. Ele parou o carro e ficou observando aquela noiva dando voltas pela casa, mas a noiva parecia correr, como se estivesse tentando fugir dali. Ele ficou apavorado e só não foi embora porque lembrou que a minha avó e a minha mãe, ainda bebê, estavam dentro da casa. Então ele observou mais um pouco e disse que depois de umas 7 voltas, mais ou menos, a noiva simplesmente sumiu atrás da casa. E ele não sabia se a noiva tinha ficado atrás da casa, escondida, ou se ela sumiu mesmo. Ele reuniu toda a sua coragem, estacionou o carro e foi correndo para dentro da casa. Catou a minha avó e a minha mãe sem dar muitas explicações e foram para a casa do vizinho da frente, que já era amigo deles. Quando eles estavam na casa do vizinho, ele contou para minha avó o que viu e disse que o que assustou mais foi o fato do vestido da noiva estar sujo de barro nas barras. E pelo pouco que ele conseguiu ver do rosto da noiva, disse que ela era loira, cabelos cacheados e pálida, mas parecia ser bonita. E o estranho também era a atitude dela, e com os acontecimentos sobrenaturais, ele logo achou que era um fantasma. Então nem quis ir lá verificar se ela estava atrás da casa ou o quê. E a minha avó confessou para ele que também viu essa mesma figura vestida de noiva na madrugada dessa segunda-feira, quando a esposa dele foi atacada. Foi quando a mulher desse vizinho contou sobre a lenda que rondava aquela casa e disse que nenhuma família conseguia ficar ali por muito tempo por causa das aparições, já que aquele lugar pertenceu a um coronel no passado, no século XIX, e disse que ele se casou com uma jovem e bela mulher, bem mais nova do que ele, e disse que certo dia esse coronel descobriu que a sua esposa o estava traindo. Ele pegou ela no flagra e com uma espingarda matou os dois na cama. E dizem que esse cara, o outro, era o irmão desse coronel. E por causa disso, ele acabou cometendo suicídio também, se enforcando na cozinha, bem no lugar onde apareceu a lâmpada para minha avó. Foi como se tudo fizesse sentido. Então, E eles realmente precisavam ir embora dali, porque a casa pertencia a essa noiva. A menos é isso que os vizinhos acreditavam. Mas a minha avó disse que não eram espíritos, e sim demônios, que se aproveitam das histórias que as pessoas contam para enganá-las e fazê-las acreditarem em fantasmas. Então ela agradeceu a informação, pegou a minha mãe e voltou para casa decidida a pôr um fim naquilo tudo. O marido da irmã do meu avô se obrigou a ir com ela, porque tinha medo que acontecesse com ela o mesmo que ocorreu com a sua esposa. Então os 3 voltaram para dentro da casa. A minha avó colocou a minha mãe no chão da sala com brinquedos e a deixou ali, brincando. Meu tio-avô só observou a minha avó acender um incenso e andar pela casa inteira orando. Ela me contou que nesse momento os sons das panelas e louças caindo no chão começaram, como se a coisa estivesse reagindo à sua oração.
Nisso, meu tio-avô já começou a rezar também, na sala mesmo. A minha avó parou na cozinha e disse em alto e bom som: voltem para o inferno, seus demônios, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De repente parou tudo. Mas no dia seguinte, eles já foram embora dali. Dessa vez, se separaram. Meus avós e a minha mãe foram para um canto e os meus tios-avós foram para outro. Enfim, deixaram a casa para a noiva. Muitos anos se passaram, eu já era nascida e tudo, quando os meus avós foram rever a casa, só por curiosidade da parte da minha avó, e descobriram pelos vizinhos que depois deles vieram uma família de evangélicos e mais nada de sobrenatural aconteceu naquela casa. Inclusive, essa casa existe até os dias de hoje e tem gente morando lá, mas sem sinal de noiva alguma ou aqueles sons estranhos. Eu mesma já vi a casa por fora e ela sofreu algumas reformas. Tem energia elétrica e o banheiro já é parte de dentro da casa. Mas ainda é um pouco assustadora. Ana, eu sei que o relato é longo, mas isso foi uma das coisas estranhas e sobrenaturais que aconteceram com a minha família. Tem muito mais coisa a ser contada, porque a minha avó disse que a minha bisavó, a mãe do meu avô, era bruxa e mexia com magia negra e essas coisas. Ana, eu não sei se é verdade ou se era implicância de sogra e nora, mas sei que várias coisas ruins aconteceram com a minha família. Até hoje algumas coisas acontecem, mas são bem menores e nada muito grave. Contudo, já houve situações que foram macabras. E creio eu e a minha avó que talvez estejamos pagando pelas coisas ruins dos nossos antepassados ou das coisas ruins que nós fizemos sem pensar. Mas sei que com fé podemos superar qualquer obstáculo. Muito obrigada, Ana, e um beijo para você e a sua família. Muito obrigada pelo relato, um beijo para você. Então, não sei se confere ou não confere a história do coronel, mas bate o avistamento, o que ele viu, né? O homem fardado na porta segurando uma corda, seria o tal coronel, o marido da noiva. E só faltou o que? A aparição do outro lá, do irmão dele. Não sei, esse negócio de derrubar as coisas na cozinha, eu não sei, mas essas sombras lá atrás, será que talvez algo a mais aconteceu lá ou acontecia? Porque essas energias pesadas, ruins, realmente podem atrair. Eu não acredito que toda aparição é demônio, são aparições mesmo, são espíritos e tal, mas por conta de uma situação ruim, assassinato, suicídio, não sei o que, briga e pá, isso alimenta outras entidades que podem vir, eu não sei se isso é possível, mas tipo escravizar ou alguma coisa, essas almas que ficaram tudo perturbadas ali naquele lugar, um matou o outro, enfim, e essas outras coisas vêm se aproveitar disso. Então a aparição, o fantasma, o espírito continua ali, mas junto com ele outras coisas ruins também ficam ali na casa, no terreno, aquelas sombras puxando a mulher lá. Ai, que susto, Rabi! Pode ser isso, não sei. Mas parece que deu um jeito, as coisas sumiram. Acho que a avó aqui deu um jeito na situação. Ela foi lá e falou, quer saber? Vai todo mundo embora aqui. E foram. Não sei. Legal, muito bom. Muito bom. Deixa eu dar um beijo. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.